Atenção, chamando o senhor Newton César. Aqui está o Márcio Roberto Cruz. Aí está você com um cenário assim bem chamativo, né, Márcio? Humberto Eco, né? Humberto Eco gostaria, né? Que não é aquele background fake que nem o meu, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Ó, que fake. O seu é de verdade, né? Que era uma estante mesmo, cheia de livros de verdade. Meu ex-quarto aqui, muito legal, né? O mais incrível, eu devo ter lido quase todos. Cara, que inveja. Gostaria de estar com esse tempo para ler livro, mas faz tempo que eu não leio. Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, episódio 173, e o tema desta noite é a dimensão conceitual. Ixi, lá vem, vamos lá. Esse, né, mas como não poderia deixar de ser nas outras inúmeras vezes, mas um tema inspirado em uma entrevista com Bernardo Kastrup, onde ele acaba tendo, eu, assim, fico sempre atento, né, a alguns insights sobre coisas corriqueiras que ele percebe de uma forma que eu jamais havia parado para pensar a respeito, né, e aí eu sempre vou fazendo as minhas anotações, e em cima dessas anotações eu também coloco as minhas reflexões em cima. Aliás, vamos falar muito sobre reflexão e autorreflexão hoje, e acaba gerando esses textos descritivos. Esse em particular também encaminhei para você, você topou a parada e vamos lá discutir um pouco sobre isso. Então, cara, a ideia, qual que é, né, aqui? É a gente falar um pouco a respeito desse ponto de partida que eu acho interessante, que é através da observação dos nossos pets, né? Temos grande experiência com animais, estudamos, né, cientistas diversos estudam os animais das mais variadas formas em ambiente selvagem, mas pelo convívio mais próximo, a gente observa algumas coisas dos nossos animais de estimação que são interessantes e muitas vezes passam despercebidas se a gente não para pensar um pouco a respeito do que está acontecendo, né? Um desses eventos em particular ao você dar uma bronca, né, no seu gato ou no seu cachorro, cara, passa pouquíssimo tempo, né, você vai lá e chama o seu cachorro, ele não fica magoado, ele vai lá com o rabinho abanando, ele está lá pronto para... É como se ele não tivesse vivenciado aquela bronca, né? A repreensão parece que some pouco tempo depois e ele vive o presente, simplesmente. Já é passado, já era, já foi. O que importa é o carinho do momento, o que importa é o afago na barriga. Vou vivenciar esse momento que é importante. Em comparação com os seres humanos, isso é quase impossível, né, de você ter uma atitude assim, né, um comportamento dessa forma. O que é normal a gente fazer em situações como essa? Depois de uma repreensão, a gente fica irritado, a gente fica magoado, carrega essa mágoa por horas, às vezes por dias e às vezes até por anos, né? Deixa de falar com a pessoa que nos repreendeu. Então, por que essa diferença é tão grande, né? Eu acho que justamente esse é um dos pontos, né? Lógico que a gente poderia simplificar a coisa ao ponto de dizer que essa é a única diferença, mas eu acho que uma diferença significativa em nosso desenvolvimento, que é essa nossa capacidade de refletir a respeito dos ocorridos, né? Ou seja, eventos ocorrem e a gente não fica apenas no evento como um animal. O evento foi vivenciado, pode ter sentido alguma coisa, tal, mas depois passa um tempo, aquilo se dissolve, né? Perde a sua força. A gente mantém o evento, né? E não só mantemos o evento através da reflexão sobre o ocorrido, mas a autorreflexão, ou seja, vamos criando loopings autorreflexivos, né, em cima do ocorrido, e vamos adicionando componentes àquele fator vivenciado, né? Então, coisas vão entrando a todo momento, né? Então, a repreensão, você vai começar a justificar aquilo, de repente, de uma forma, mas aquela pessoa realmente nunca foi legal, eu nunca gostei dele mesmo, vai ver que ele é assim com outras pessoas, essa pessoa não presta, imagina que eu merecia ser tratado dessa forma, e vamos criando uma narrativa em cima daquela pessoa com base em um processo de looping que eu acho que, em termos evolutivos, faz muito sentido, porque foi através disso que a gente foi criando a metacognição, essa capacidade de descolamento daquilo que nós poderíamos denominar de realidade ou mundo mais imediato, para criar teorias a respeito, né, desse mundo. É como se a gente desse um passo atrás, né, em relação àquilo que é vivenciado e criamos uma história em cima daquilo, que pode ser completamente maluca, mas também pode ser bastante útil, né, de diferentes formas, né? Foi através disso que nós criamos o quê? Linguagem, literatura, música,
ciência, né? Coisas extremamente úteis que foi nos diferenciando grandemente do restante da natureza, que vivenciam apenas aquele momento, aquela camada única. Mas também, em compensação, fomos criando narrativas muito complicadas, muito horrendas, né? Do tipo racismo, do tipo, sei lá, guerras, holocausto, fanatismo religioso, né? E essas ficções que também estão numa camada há um passo atrás dessa realidade vivenciada, nos encaminham para um direcionamento que é muito perigoso, né? Assim, hoje vivenciamos o quê? Crise climática, são coisas que, embora sejam palpáveis no nível concreto, elas advêm de um nível ficcional, né? Ou seja, nossa capacidade de destruir o universo ao nosso redor, sem nos dar conta que estamos destruindo a nós mesmos, ou seja, fomos dando esse passo atrás, que a gente vê que no mundo animal, embora sim haja violência, embora sim a gente perceba que haja comportamentos predatórios que poderíamos interpretar ou justificar, digamos assim, o nosso comportamento, observando os animais fazendo as coisas desse tipo, mas você não vê um bando de animais criando uma hecatombe, né? Você não vê um bando de animais criando guerras. Eles simplesmente, ao lidar com o momento presente, vão ter que lidar com a violência de uma forma pontual. Eu preciso me alimentar. Pum, vai lá e mata um animal. Às vezes um filhote, às vezes um cervo que está desgarrado do grupo e é mais fácil para eles, eles vão lá e simplesmente capturam esse animal e comem. Muitas vezes com requintes até de violência que para nós gera nojo, né? Tipo assim, leão comendo, sei lá, um elefante vivo, né? Um grupo de leões comendo um elefante que está lá vivo ainda, eles estão comendo aquele elefante, e para nós isso gera até um certo distanciamento. Mas, de qualquer maneira, aquilo está sendo efetuado por uma questão pontual, não por causa de uma narrativa criada que se interpreta em relação àquilo que é típica do reino humano, né? Então, tudo isso que eu estou falando para você é uma maneira de a gente tentar descrever aqui qual seria o que seria, na verdade, essa dimensão conceitual. Uma dimensão apartada, um nível acima, ou um nível atrás, aí vai depender muito, né, da maneira como a gente interpreta, onde a gente, através desse campo das ideias, interpreta o mundo e não vivencia o mundo diretamente como os animais vivenciam, né? Então, mais ou menos em cima disso que eu queria conversar contigo, já passo para fazer os seus primeiros comentários, e aí depois eu vou tendo acesso aqui ao texto descritivo. Vou tentar colocar aqui também, tá, embaixo, o link da entrevista do Bernardo Kessler depois, se alguém quiser ter acesso, vai poder, mas vamos lá, né? Passar para você já fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Bom, sempre genial a introdução, bem colocada a estrutura do nosso papo de hoje. Eu fiquei pensando, eu tive tempo de refletir agora à tarde sobre o descritivo, muito legal. E você usou o termo que eu ia usar, que é a questão da gente criar essas narrativas. A gente pega um evento e, através dele, você deu o exemplo agora de eu fui criticado, então eu vou tentar justificar e denegrir aquele que me criticou de certa maneira. Essa é uma faceta. Tem outras que a gente poderia ver, por exemplo, talvez essa crítica sirva de gatilho para situações que eu vivenciei no passado e que estão mal resolvidas, traumáticas, e que eu acabo reagindo de uma maneira não contra essa pessoa em si, mas por aquela que me remeteu. E uma série de outras coisas. Mas o fundamental aí é essa questão da gente criar narrativas emocionais, eminentemente emocionais em cima disso. Sabe outra coisa interessante que me ocorreu também depois do descritivo? E eu não tenho pet, mas a minha esposa tem, a minha sogra tem, eu acabei convivendo muito com ela. Eles lidam com uma questão de presente, passado e futuro de uma maneira bem interessante também. Tem memória envolvida ali. Eles lembram onde está a comida, eles lembram onde fica certas coisas, eles lembram do rosto de pessoas que não viram faz algum tempo, e também projetam um futuro. Se você costuma levar o pet no veterinário e ter um tipo de ritual, por exemplo, pegar a coleira, como a Elaine faz com a cachorra dela, ela vê a coleira, ela já sabe, eu vou pegar isso, ela vai botar em mim, eu vou entrar no carro, o carro vai me levar até lá. É uma projeção futura, mas fica circunscrita nessa coisa muito imediatista. E eu concordo contigo. O maior exemplo é essa vivência absoluta, ou quase que constante no presente, que é uma coisa
uma situação que nós humanos já detectamos, que é o nosso grande valor, é o nosso grande ativo, que é o que mais importa, sendo que passado já foi, futuro ainda dá por ser escrito, mas a gente vive caindo nessa armadilha. E nos dois aspectos, criando narrativas e descolando do presente. Né? Esse é um aspecto, talvez, vamos botar entre aspas, negativo dessa nossa habilidade de criar conceitos a partir da realidade. Tem coisas positivas, mas eu acho que a gente pode enfatizar esse aspecto negativo de nos perder, nos fazer perder e cair em armadilhas, não desfrutar e entender e participar do presente como a gente poderia ou deveria. Com certeza, concordo plenamente. Eu acho que o perigo aí é justamente essa perda de lastro com a realidade, né? Então, por exemplo, vamos supor assim, um grupo de fanáticos, né? Onde não importa mais aquilo que a realidade, aquilo que as evidências mostram a esse grupo. Eles estão tão apegados a essa dimensão conceitual, né? Esse campo das ideias vinculadas a uma narrativa ficcional, que não importa mais aquilo que a realidade é um descolamento total. Ou seja, é uma dissociação, porque a gente acaba caindo, né, não tem como escapar disso, em alguns episódios atrás, né, que a gente falou sobre os processos associativos, associativos e dissociativos da mente universal, né? Foi um episódio inteiramente dedicado a isso. Porque são infinitas formas disso ser desdobrado, né? Mas, voltando ao exemplo do grupo de fanáticos, esse descolamento é tamanho que a perda desse lastro com a realidade é extremamente perigosa, ao ponto de um grupo de fanáticos, de repente, propor que um suicídio em massa pode ser a saída para a vida deles naquele momento, né? E tanto é que essas coisas já ocorreram, né? Então, parece que a natureza, e aí é um ponto, acho que é o segundo ponto aqui interessante também, acho que é bom a gente dividir, porque dá para navegar bem neles, assim, que é o quanto que a aposta da natureza muitas vezes nos coloca numa posição também dissociativa daquilo que nós estamos fazendo, né? Ou seja, eu não quero minimizar a desgraça, nem dizer que a coisa é assim mesmo e acabou cruzar os braços e não assumir nenhuma responsabilidade sobre esses atos horrendos que a gente comete. Mas, por outro lado, se você parar para pensar também, é a natureza que está seguindo esse rumo. De alguma forma, nós sendo a natureza, né, que a gente também gosta de se eximir, né? A gente gosta sempre de se separar das coisas ao nosso redor. Mas somos parte da natureza. De alguma forma, a natureza culminou na gente. E parece que isso é importante. É um risco que parece ser um risco bom de ser corrido, né? Ou seja, mesmo com todas essas desgraças, todos esses problemas e riscos que nós cometemos de acabar com tudo, né, aqui pelo menos nesse planeta, né, ou pelo menos com a nossa espécie, né, de repente a gente não tem esse poder tão grande que a gente acha que tem de acabar com a vida aqui no planeta, mas em potencial isso existe. É uma aposta que a natureza está fazendo, né? Então a gente poucas vezes para pensar a respeito disso. A gente fica se lamentando, achando que a espécie não deu certo, né? Reclama, mas a gente não para pensar por esse ano de que a natureza de alguma maneira está querendo fazer isso. Está querendo chegar em algum lugar. É uma coisa sentida, assim, né? De que há um direcionamento aí naquilo que, se a gente não der conta de fazer, que é conseguir lidar com essa capacidade analítica, autorreflexiva e metacognitiva de forma responsável, alguma outra espécie teria que ocupar esse lugar. Né? Então, acho que são esses dois aspectos, a questão que eu falei do exemplo do fanatismo e a perda do laço com a realidade, e esse outro aspecto, que é pensar que a natureza se encontra, não vou dizer no controle, mas na intencionalidade por trás daquilo que nós somos. O que você acha disso? Acho legal. Primeiro, com relação à natureza, eu acho que a natureza está expressando aquele impulso que alguns chamam de eros, que é o impulso da evolução. A gente está voltando para a mente universal, para o profundo, ou seja lá o que seja. Em um processo em que, primeiro, voltando ao aspecto que você colocou dos animais, do reino animal e da violência, entre aspas, que existe no reino animal. Tirando nós da jogada, da equação, esse sistema funcionou em perfeito equilíbrio. Não há excessos. Não há excessos. A natureza, com N maiúsculo, acaba dando um jeito de se moldar e de fazer com que tudo tenha um papel.
a classificação de muito violento, pouco violento, nojento ou não é nossa. A natureza não tem escrúpulo e funciona muito bem. Nós, como produto dela, temos essa parte, faz parte do nosso ânima, está lá. Nós somos um centauro. Nós somos metade bicho, metade mente. E essa parte do centauro está sempre ali. Não podemos ficar livre delas. Parece que usando o teu raciocínio, parece que a natureza quis, ou a intenção da evolução é essa criatura específica que conseguiu superar vários obstáculos, desenvolver uma mente que foi além do normal dos outros habitantes do planeta, autorreflexiva, que é capaz, sim, de perceber que é um centauro, que tem uma parte animalesca em si e que foi dominado por ela durante milênios, se não milhões de anos, e que agora tem a oportunidade de despertar e sacar. Não, eu não preciso ser escravo disso. Eu posso controlar isso, eu posso lidar de uma maneira melhor com isso. É o que nós temos tentado fazer. Né? Essa é uma outra maneira de dizer níveis diferentes de consciência. Eu reconhecer que está lá, e reconhecer que os 3 chakras básicos nunca vão deixar de existir. O que eu tenho que fazer é não ficar concentrado a minha energia nele. O meu centro de gravidade espiritual ele tem que subir, tem que começar do cardíaco para cima. Essa é uma das sacadas, né? E com relação aos fanáticos, como exemplo, a rigor, sempre aconteceu. Sempre tivemos grupos de pessoas que saíram um pouco, que interpretaram mal a realidade, ou literalmente, ou de maneira fundamentalista, e saíram da linha. A diferença parece que antigamente éramos grupos menores, e éramos mais fáceis de lidar, era mais fácil de separar. Daí eu acho que surgiu a criação de asilos, de casas para loucos, pessoas que não podiam se ajustar à sociedade. O que eu acho que a gente está vivendo agora, e o pessoal da teoria integral usa muito esse termo, a gente está tendo um outro tipo de crise junto com a gente está vivendo uma série de crises que eles chamam de metacrises, né? A crise ambiental é uma delas, a crise de significado é outra delas, e a crise que eles chamam de hiperrealidade. E voltando ao que você falou no começo da sua explicação, os fatos não importam mais tanto. O que importa é a minha versão dos fatos e quão forte e quão poderoso eu bato na mesa para dizer que a minha versão se sobrepõe aos fatos. É o que algumas pessoas chamam de a era pós-verdade. Então, isso está complicado. Qual a diferença de agora para o passado? Todo mundo tem um megafone. E alguns têm megafones gigantes em âmbito global e conseguem arrastar multidões e conseguem convencer outros de que essa pós-verdade, essa opinião se sobrepõe sim aos fatos. E aí nós entramos em várias enrascadas. Muito bem. Cara, isso é seríssimo, né? Essa questão da pós-verdade, né? E dessa falta de interesse total pelos fatos, nos joga numa série de enrascadas, né? Porque, na verdade, volta àquela ideia inicial desse apego à dimensão conceitual, ou seja, eu me apego a uma narrativa específica, ela de alguma maneira responde a alguns anseios meus, alguns incômodos, algumas. Geralmente responde da seguinte forma, né? Eu consigo achar os bodes expiatórios, ou seja, as angústias que eu tenho, os medos que eu possuo, são culpa deste grupo, ou daquele outro grupo, e eu me eximindo dessa responsabilidade, vou apontar o dedo, vou criticar e vou combater. Então, isso você consegue, cara, disseminar para uma série de grupos, de teorias, de narrativas, impressionante, né? Alguns poderiam até alegar, pô, vocês fazem a mesma coisa, porque vocês criticam o materialismo. Também, é uma outra forma de você tentar enxergar. Mas lembrando que a gente sempre faz um esforço, né, para enxergar as coisas de uma forma que a gente consiga integrar, né, e transcender, e não simplesmente isolar e combater literalmente assim, né? Mas o paradigma materialista, pelo que a gente tem visto, né, e cada vez mais, assim, ganhando muitos adeptos, vem sendo combatido mesmo porque tem se demonstrado ineficaz. E aí, sim, a gente pode apelar para a realidade e para os fatos, né? Então, aí os fatos aos montes nos dizendo que a gente está fazendo muita coisa errada, porque se não tivesse, o mundo não estaria com tantas crises como você mesmo mencionou. Né? E talvez, com relação especificamente ao materialismo, que eu acho que a gente é muito crítico, mas na seguinte situação, e vocês persistem mais nisso do que para mim, é como se fosse nesse caminho da evolução, nesse caminho da transcendência,
era de se esperar que o materialismo vingasse e desse conta da realidade naquele momento. Ele foi transcendido já. A minha opinião já foi transcendida. Os fatos o demonstram. É que, como ainda tem muita voz, como ainda ressoa muito, principalmente nas camadas das populações mundiais, que são egocêntricas e etnocêntricas, ele continua sobrevivendo porque dá conta dessa parte básica. Mas nós não queremos eliminá-lo, nem somos contra ele. A gente, pelo menos na minha visão, ele faz parte de nós. É como se fosse do centauro. Ele está lá, mas o centauro, a cabeça dele já transcendeu. Ele está lá na base, mas a gente está noutra esfera, como se fosse a pirâmide de Maslow, né? Mais ou menos por aí. E outra coisa que você falou que eu também queria comentar, deixa eu ver se eu me lembro. Com relação à pós-verdade. A grande dificuldade agora é a inabilidade do diálogo. Porque no momento que você colocou o aspecto do outro, o outro como inimigo, mas no momento que eu me convenço de que o que eu penso, a minha crença é genuína, o que eu quero é legítimo, e o resto tem que se adaptar aos meus caprichos, não tem como a gente conseguir conviver. Então, a gente está voltando... Olha que interessante. Eu estava lendo uma avaliação outro dia. A gente está voltando, em alguns aspectos mundiais, a situações tribais. Como se a gente estivesse regredindo em âmbito mundial. Com, agora, não centenas de pessoas, ou às vezes milhares de pessoas, mas milhões de pessoas, em alguns casos bilhões, com não estilingues, não lanças, armas nucleares, armas de destruição em massa, e não ábacos, mas inteligência artificial. Enfim, outros tipos de ferramentas são muito mais danosas se forem usadas para o mal. E sabemos como vai ser a coisa. Serão usadas. Estão sendo usadas. Não tem como ver com isso. Estão sendo usadas. Esse é o grande X da questão. Onde ficam os fatos aí? Eles continuam escancarados, mas, de novo, eles estão escancarados, mas eles estão mais disseminados, estão mais encobertos do que antes, porque as narrativas ganharam uma importância muito grande. A narrativa conceitual ganhou um volume, uma importância que extrapolou o bom senso, talvez extrapolou o nível saudável. E a gente está muito em nível patológico e sempre ameaçado, em constante nível de estresse, em constante nível de ameaça, em constante situação de barricada. Não dá para viver bem assim. Tem como. É perigoso, porque acaba colocando a gente numa situação de estresse contínuo, né, cara? E isso não vai acabar bem, né? Não é bom. Mas, de qualquer maneira, tentando voltar aqui ao texto original, né? Uma coisa interessante que a gente poderia parar para refletir é a respeito dessas narrativas todas que você mencionou aqui, o distanciamento que vamos gerando em relação aos fatos ou à realidade mais direta vivenciada pelos animais, por exemplo, vai deixando a gente muito confuso, né? Tanto é que eu acho que essa questão da pós-verdade, cara, é o reflexo justamente de um nível de loucura muito grande. É uma loucura coletiva, cara, onde, para que fato? Agora o que interessa vai ser guerra de ideias. Agora vamos, né, ter o famoso warfare, né, de conceitos. Então, se a gente parar para pensar, né, que os animais vivenciam de uma forma direta à realidade, a gente poderia até questionar a respeito das percepções, né, porque assim, os animais, porque assim, já discutimos também em alguns episódios, nós não poderíamos espelhar fielmente a realidade, porque ficaríamos completamente saturados de informação. Então, a natureza desenvolveu, ou nos desenvolveu, cada espécie, né, desenvolveu a gente e a cada espécie com sentidos específicos, que o objetivo é realmente reduzir para que os estímulos recebidos pudessem lidar com a realidade de forma a garantir que a sobrevivência fosse mantida o máximo de tempo possível, né? Então, até isso a gente poderia questionar como um fator já interpretativo da realidade, né? Porque eu coloquei no descritivo aqui a questão das interpretações, que eu acho que é importante de falar sobre elas, de que algumas pessoas podem negar, poxa, mas a percepção, os sentidos, já são uma forma de interpretar, porque não estamos espelhando a realidade. Tá, tudo bem, eu acho que é justo, é um argumento válido.
Mas ainda assim, qual que é o problema adicional? Os animais, acho que eles param por aí, né? Ou se tem algumas camadas, porque, mais uma vez, né, como a mente é muito... A mente e a consciência, né? A consciência, é bom a gente utilizar essa palavra, porque ela é mais abrangente do que mente. A consciência é elástica, né? Ela é fluídica, né? Ela não tem um limite muito bem definido, né? Então, é natural de pensar que não foi só na gente que isso se reproduziu ou se desenvolveu. Outros animais também possuem diferentes níveis, como você mesmo mencionou, de memória, de aprendizado, de projeção para o futuro, mas em nós isso ganhou uma projeção jamais vista, né, em outros animais. Voltando aqui à questão, então, é interessante a gente pensar, então, que em relação às interpretações, os animais talvez tenham algumas camadinhas aí, para além da percepção, ou um nível de interpretação da realidade, uma dimensão, digamos assim, das ideias mais rasa, mas a gente cria camada acima de camada, como se fosse um Everest de camadas ficcionais, que nos distanciam muito dessa realidade, onde talvez alguns animais tenham aí, sei lá, 1 ou 2 ou 3 camadas no máximo, a gente cria infinitas, né? E aí, volto a dizer, volto a cair nessa tentativa, nessa metáfora, digamos assim, de perda de lastro com a realidade. Por quê? Porque se distanciou muito dessa vivência direta, né? E o quão interessante seria a gente parar para pensar que, de repente, aquilo que as filosofias perenes tentam nos dizer há tanto tempo, de que, né, é importante a gente efetuar práticas meditativas com o intuito de silenciar a mente, sair desse ambiente ou dessa dimensão conceitual onde esse macaco maluco, né, pulando de galho em galho, de uma mente confusa, não deixa a gente parar para fazer outra coisa, para que a gente consiga se aproximar um pouco mais dessa experiência direta da realidade, sem essas narrativas, né? sem essas histórias que nós criamos em relação àquilo que nós somos, inclusive, né? Para que a gente consiga perceber que estamos participando de algo muito maior, né? E que a gente não se dá conta disso. O que você acha disso? Acho muito legal. Sabe o que me ocorreu, te ouvindo? Existe sempre uma razão, né? Então, a gente construiu, de todas as criaturas desse planeta, nós seres humanos, conseguimos transcender essa parte consciencial até o ponto da gente conseguir desenvolver a consciência autorreflexiva e mais, conseguimos conceituar a realidade. Até aí, tudo bem. O viés que a gente está colocando agora, a gente está chamando a atenção para um lado patológico do exagero da coisa. Mas olha que loucura, olha que loucura. Nós conseguimos transcender de tal maneira os animais, porque, por exemplo, eles não conseguem conceber coisas que a gente consegue conceber. A interferência no planeta. Eles não conseguem interferir no planeta como a gente consegue interferir. A gente consegue moldar esse planeta. Mais louco ainda, nós conseguimos conceituar algo como profundo. Nós conseguimos. E aí, vou no ponto que você falou. Vários de nós conseguiram conceituar isso, vários de nós conseguiram vivenciar isso, experimentar isso. Muitos não. Mas muitos ouviram aqueles que vivenciaram, leram aqueles que experienciaram e interpretaram de acordo com o seu conhecimento, com a sua cultura, com suas estruturas, e aí nós criamos um problema que é diferentes conceitos para o conceito que está lá, que é um só. E aí nós temos essas guerras culturais. Olha que louco, nós conseguimos ao mesmo tempo chegar no pináculo. Opa, eu entendo que o profundo existe, e pior, alguns de nós sacaram, e eu sou isso. E mesmo assim, no momento que a gente começa a interpretar, porque é uma situação tão transcendental, a gente tem, e quando se traz para essa realidade de espaço-tempo, cai na armadilha da interpretação, cai no esquecimento de que é apenas uma interpretação parcial e que requer experimentação, contemplação, meditação e uma série de vidas, talvez, para conseguir abarcar tudo isso. Esquecemos tudo isso e caímos na armadilha do fundamentalismo. A minha verdade é mais importante que as outras, e as outras, se não concordam com a minha, são mentirosas, são falsas, são distorcidas. Olha a que ponto nós chegamos. Conseguimos chegar no máximo e brigamos pela interpretação do máximo. É muito maluco, né, cara? Essa é a ideia de uma faca de dois gumes, né? Ou seja, parece que a aposta que a natureza efetuou em cima de nossa espécie
Não quero dizer com isso, tá, que eu não quero dizer com isso que há uma força premeditada querendo nos levar a algum lugar, que vai parecer que Deus está querendo guiar a gente para um caminho. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que aparentemente a natureza possui uma vontade, percebe que a natureza percebe que há um direcionamento que é bem-vindo, uma coisa mais sentida, mais instintiva, digamos assim, de que, opa, por aqui é interessante, por aqui eu conheço a mim mesma, né? Aqui eu tenho a possibilidade de sair desse sonho instintivo e despertar para aquilo que eu sou, ainda de que forma fragmentada, ainda de que através dos olhares de uma espécie única, mas isso é melhor do que nada. Então, essa seria a aposta, digamos assim, entendeu? Mais instintiva, na verdade, mais sentida do que a ideia de um Deus que está forçando a barra para que nós sejamos. Não vejo muito por aí, não. E talvez os percalços façam parte do... É o preço a pagar. É o preço a pagar. Do Big Bang ao telescópio James Webb, tem um preço a ser pago, todo esse processo evolutivo aí. Tem sofrimento, tem vidas. De novo, todas essas questões de valores somos nós que damos. Mas parece que é o preço a pagar ao crescimento. As dores do crescimento, fazendo uma analogia entre o crescimento humano, físico, o crescimento mental e espiritual, todos envolvem dor. Todos envolvem mini jornadas do herói em que eu vou me transformando e tem sempre um preço a ser pago. E parece que o preço a ser pago agora é nessa pós-realidade, nesse monte de pós-verdade, na era da transformação, caramba, a gente tem todas as ferramentas para vivermos muito bem, mas não conseguimos nos entender, não conseguimos olhar o outro como um legítimo outro na convivência. Ainda não tem mais tigre de dente de sabre, não estamos mais nas savanas, não temos mais que ficar à espreita da coisa, mas estamos constantemente estressados por situações e um sistema que nós criamos. Nós criamos um sistema laboral e somos escravos do trabalho. Nós criamos um sistema social e somos escravos da sociedade. Nós criamos um sistema político e não nos satisfaz. Todas as criações nossas que supostamente serviriam para arquitetar e organizar melhor a nossa convivência, mas está cheia de buracos e não se coaduna quando a consciência começa a crescer, começa a enxergar que ela tem que ir além das pequenas, os pequenos limites. A separatividade. Essa é a grande sacada. A separatividade é o grande problema. Eu ia falar justamente sobre isso, estamos em sintonia aqui, porque eu estava prestes a falar sobre, ou dar um exemplo, que eu acho que, enquanto você estava falando, me ocorreu isso, da gente pegar o exemplo dos insetos sociais, né? Então, você pega, por exemplo, formigas, abelhas, onde eu vou usar aqui, né? Isso, logicamente, não sou cientista, não temos a pretensão de ser, acho que eu e você aqui, mas nos damos o direito de especular até onde consegue. Então, esses animais sociais que trabalham muito bem em conjunto, né? E você percebe a força do trabalho em conjunto, porque a gente tende a achar que só o ser humano faz isso, né? Que ser social é só o ser humano. Não, no reino animal a gente também possui isso. Mas parece que, digamos, em uma camada para além do indivíduo em colônias, há uma mente ali que ela é coletiva, né? Ou seja, todos trabalhando em prol de algo comum. A gente poderia utilizar isso como uma forma de interpretar ou trazer, né, para a sardinha para o nosso lado, digamos assim, em relação à concepção de inconsciente coletivo, né? Ou seja, uma forma de validade que, olha, de repente no campo humano ou na faixa da mente universal onde o humano transita, algo semelhante, algo parecido, que a gente tem dificuldade de reconhecer, né? Então, o que você menciona sobre essa falta de perspectiva de uma percepção de que estamos todos interligados, advém justamente disso daí, né? Dessa dificuldade de você reconhecer o outro como legítimo e partícipe de uma mesma realidade que nós possuímos. Ao passo que esses animais, ou insetos, digamos, sociais, convivem muito bem em grupo, né? Inclusive em grupos bastante numerosos, né? Mas parece que é uma camada de uma mente ali que ela se encontra além da força do indivíduo e coordena, de alguma maneira, as atividades para que elas tenham um certo direcionamento para o bem comum delas.
E muito provavelmente, cara, acredito piamente nisso, que nós tenhamos algo assim também, né? Mas ainda estamos longe de reconhecer essa interconexão entre todos nós, né? E talvez um dia, quando a gente consiga atingir um número crítico, uma massa crítica, digamos assim, esse reconhecimento venha à tona, e aí talvez até, né, agora também especulando mais uma vez aqui, o papel do renascimento aí das pesquisas com substâncias psicodélicas nos leve, né, como os relatos, inúmeros relatos nos chegam todos os dias, a essa percepção de que está tudo interligado, fazemos parte de algo muito maior e de que isso nos leve a finalmente estar vivenciando a vida nesse planeta de uma forma coletiva, onde a civilização perdure e não se autodestrua, né? O que você acha disso? Muito legal, muito legal. Sabe o que me ocorreu quando eu estava te vendo? O exemplo dos insetos coletivos, uma ideia, um conceito, e esse positivo, de que nós, humanos, descobrimos e que muitas vezes esquecemos. A ideia de campos. Existem campos, eles formam um campo, e tudo é campo. E nós, a humanidade, forma um campo, o planeta forma um campo, o sistema solar forma um campo, macros e micros o tempo inteiro. A humanidade forma um campo, mas ela não se percebe disso. A gente ainda está muito... Isso o pessoal da teoria integral diz sempre, né? Ainda tem muita gente, uma porcentagem muito grande ainda nesse nível egocêntrico, etnocêntrico, que é normal, é onde a gente... É a base. Transcender isso custa, demanda energia, demanda um despertar, que muita gente tem. De novo, as filosofias perenes estão cantando a bola há 4, 5, 6 mil anos. A ideia está lá, mas demanda tempo para que as pessoas leiam, introjetem, consigam transcender, consigam superar isso. Tem que ter um tempo, tem que ter um espaço, tem que ter uma circunstância, tem que ter uma cultura que permita isso. E é muito fácil regredir. Por quê? Porque o básico está sempre lá. O básico está sempre lá e está sempre dizendo: a ameaça da minha sobrevivência é a preocupação número 1. E se eu vejo aquele ser humano como inimigo, uma ameaça para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é me preparar para o combate. Fugir ou lutar. Ao invés de perceber, antes de eu pensar que pode ser uma oportunidade de engajamento, de parceria, de cooperação, se é um estranho, o outro ainda é um inimigo. Como diz um dos textos indianos, onde tem o outro tem o medo. Muito bom. É verdade. Concordo. Porque se ele não é outro, se ele é um de nós, não tem medo. Verdade. Essa concepção do outro também é complicada, né, cara? Mas, volto a dizer, eu acho que cada um, no seu processo de metacognição, acaba se deparando com um nível de realidade, aí vai depender muito realmente desse limiar aí, do despertar da consciência, que é complicado de você perceber quando que isso ocorre, mas no meu modo de entender, esse despertar, cara, está muito relacionado com a desistência. Quando você desiste, isso é um aspecto interessante de conversar, talvez seja até tema de um próximo contato sem sorte, se você concordar, a gente pode até elaborar alguma coisa a respeito disso, que é o seguinte: quando você desiste de suas próprias ideias, quando você desiste de estar certo o tempo todo, quando você desiste de contar a mesma historinha para você ao longo de anos, quando você desiste de achar que está certo, quando você desiste de estar sempre fazendo a mesma coisa, você começa a abrir espaço para que coisas novas cheguem até você, porque até então você está, o que a gente poderia chamar, popularmente as pessoas falam isso, né? Muito em si mesmo, como é que eles falam? Em si mesmado, essa que é a questão, que tem a relação com o que você mencionou sobre as necessidades básicas que precisam ser supridas, você precisa se alimentar, você precisa ter moradia, você está muito em si mesmado, né, numa necessidade sua que você precisa suprir de alguma maneira. Então, é de se esperar que, uma frase que você gosta muito de utilizar também, eu vou pegar ela emprestada, de que esse indivíduo, enquanto ele não consegue resolver isso, ele vai estar simplesmente nesse loop metacognitivo preso dentro dele. Né? A metacognição, que a priori é a vantagem que a natureza percebeu, opa,
Isso é importante, isso é bem-vindo, vamos estimular mais a metacognição. Pode ser uma armadilha se você não souber, e acho que esse é o mote do episódio de hoje, né? Uma armadilha se você não consegue se desvencilhar dele de vez em quando. Não eliminá-lo, não simplesmente, é uma coisa que a gente já discutiu também, né? Achar que o ego, por exemplo, precisa ser eliminado, né? Varrido da face da Terra. Ele tem a sua função, ele tem a sua necessidade, mas ter essa capacidade de não estar apegado a ele, conseguir fazer esse jogo, né? É importante. Então, a desistência, ela é importantíssima no papel do despertar, porque ela é uma rendição, ou seja, eu me rendo frente ao fato de que minhas ideias não dão conta de explicar a realidade. Eu me rendo frente à percepção de que eu preciso ouvir o outro, preciso conviver com o outro, porque senão eu vou sucumbir. Se o outro é meu inimigo, eu vou acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. Eu preciso me render ao fato de que sozinho eu não consigo viver de uma forma decente. Eu preciso de todo mundo ao meu redor, trabalhando em conjunto. São níveis diferenciados de rendição. E o que não seria, afinal de contas, cara, o despertar espiritual, nada mais do que simplesmente essa ideia de que eu me rendi frente ao fato de que tudo que eu vivenciei até hoje estava errado ou era uma visão parcial, e a partir de agora eu percebo de que há outros níveis de realidade a serem percebidos e vivenciados, e eu preciso abrir os flancos para que essas informações adentrem. Eu preciso dar uma permissão intelectual, acho que isso é interessante, porque sem a permissão intelectual você não abre essas portas, você não abre essas janelas. Né, dentro do cativeiro consciencial, que faz tempo que a gente não fala sobre o cativeiro, né, cara? A gente deixou esse termo lá para trás. Dentro do cativeiro consciencial, essas grossas paredes desse cativeiro, você não dá a mínima chance para que um pouquinho de sol entre aqui dentro. Então, tem que haver esse nível de rendição. E muitas vezes essa rendição vai ter que ocorrer através da dor. Sem dor, sem sofrimento, essas paredes grossas jamais seriam rompidas. Eu estava pensando nisso quando você falou. E aí, como isso pode acontecer? Então, imagina a maioria de nós presa no cativeiro consciencial, no nível egocêntrico, etnocêntrico, lutando desesperadamente para continuar sobrevivendo. Nem se dá conta que as paredes do cativeiro estão ali, nem se dá conta, acha que a vida é isso, não tem nada além disso. Para que essa pessoa se renda, vamos pensar em alternativas. Ela teria que ter alguma experiência transcendental, alguma experiência de pico que mostrasse para ela, opa, existe alguma coisa que aconteceu e eu posso vir atrás disso. Alguém poderia tentar encontrar uma brecha nessa couraça e poder fazê-la ver, porque a maioria das situações acontece o quê? Quem está de fora, quem está num nível superior e tenta convencer aquele que ele está errado, já criticando como fundamentalista, como um tapado, como uma pessoa alienada, já trava o diálogo. Uma pessoa que já convidar uma pessoa para um diálogo insultando-a é pedir para que ela não progrida a coisa. A rigor, isso é uma crença minha, um nível de consciência maior implica uma maior cota de responsabilidade com relação a quem está enxergando o mundo por outro prisma. Cabe a quem está enxergando o mundo de uma maneira mais mundicêntrica tentar encontrar maneiras de abrir essa couraça, tentar fazer com que essa pessoa se dê conta da couraça e possa se render. Senão, não dá. Uma outra alternativa, quando ela mesma perceba que não está levando a lugar nenhum, que ela, por exaustão, acabe vindo. Enfim, eu ia falar outra coisa, mas coincido com a primeira, que tem uma experiência transcendental, mas tem uma experiência do profundo, enfim. Mas não é fácil. Quando a gente está lutando pela sobrevivência, a gente não consegue enxergar outra coisa além disso. Não dá para falar de outras coisas, é muito complicado. A gente só consegue ter esse diálogo aqui porque, mal e porcamente, com perdão da expressão, o básico a gente tem mais ou menos resolvido e temos essa oportunidade de poder dedicar nosso tempo, energia e mente para poder pensar nisso. Muita gente não pode. Não está nem enxergando. O que vocês estão falando? Não é nada disso. A vida não existe. Exato. E mais importante do que isso, é também a gente perceber que isso precisa ser mantido, né? Porque é muito fácil, no meio de tantas atividades, tantas coisas que cada vez mais nos comprometem, comendo, fagocitando, digamos assim, o nosso tempo, de que algo é importante, algo é valoroso e precisa ser mantido ao longo do tempo.
como é a necessidade de a gente manter contatos insólitos vivos. E todas as coisas que consideramos importantes, né? Porque no mundo, num universo de distrações cada vez pior que vivemos, é muito fácil coisas valorosas serem carcomidas por coisas sem importância alguma, e isso é um problemaço. Então, assim, além de perceber essa importância, é manter ao longo do tempo essa importância, como num processo metacognitivo, cara, a própria vida é assim, né? Ou seja, a vida percebeu que manter a dissociação ao longo do tempo seria importante para a sobrevivência, né? Talvez também, de alguma forma, a gente tenha que fazer isso em outros aspectos. Eu vejo uma boa notícia também. Tem várias coisas positivas. Se antes um texto em tibetano estava circunscrito a pequenas bibliotecas em mosteiros que pouca gente tinha acesso, e que no final do século XIX, começo do século XX, alguns grandes aventureiros conseguiram ter acesso, conseguiram fazer as primeiras traduções. Hoje não há desculpa. Hoje a gente pode conversar sobre as tradições e todas as filosofias perenes, porque elas estão disponíveis em todo e qualquer idioma. Elas estão disponíveis em texto, em áudio, como você quiser. Nunca teve tanta tribo de gente boa falando coisa boa. É difícil garimpar? Tudo que é bonito, tudo que é genial, tudo que é raro, sagrado, é difícil. O comum é fácil de encontrar. O extraordinário sempre foi difícil. Né? Mas nunca tivemos tantas oportunidades. Nunca tivemos tanta gente falando coisa boa. Nunca tivemos tanta gente na montanha dizendo, sinalizando. Isso é uma coisa muito legal. Se a dificuldade antes era, por exemplo, na famosa metáfora, né, do discípulo que vai procurar o mestre no alto de uma montanha, a dificuldade era física, né? Então, extrapolando isso para os momentos que chegamos, né? Nós, como seres já velhinhos, né? Vivenciamos essa época, né? O acesso à informação era difícil, né? Como você mencionou agora, por exemplo. Então, havia esse nível de dificuldade de chegar à informação, chegar ao conhecimento necessário. Agora, o nível de dificuldade, ele migrou para outro aspecto. O acesso à informação é fácil. Qual que é o nível de dificuldade agora? Mas que eu acho que é tão difícil quanto aquela época. Distração. Como eu não vou me perder ao longo do caminho, tentando manter a minha coerência em nível de ganho de conhecimento, né? Me levando a algum lugar, sem que as distrações me tirem dessa trilha. Então, só que assim, são dificuldades bem diferentes, mas assim, eu acho que em termos de impedimento de chegar à sabedoria, mais ou menos similares. Assim. Similar. Eu agregaria outra dificuldade muito grande. O nível de distração é gigantesco, a capacidade, as ferramentas de distração são muito grandes, e as ferramentas de desinformação também são muito grandes. Então, as falsas verdades, os falsos gurus, os falsos textos, os falsos caminhos estão muito bem disfarçados hoje. Estão melhor do que antes. Inteligência artificial, então... Esse é um grande desafio. Então, a garimpar sempre foi um trabalho árduo. Continua sendo, e garimpar com G maiúsculo continua sendo cada vez mais. E vai demandar tempo, energia, paciência, trabalho coletivo... para encontrar as verdadeiras pérolas que estão por aí, não faltam, e dá para encontrar. Essa é outra coisa também que é legal. No momento que se a gente está trabalhando em rede, no momento que você encontra e me avisa, então me fala, e eu, com os meus contatos, todo mundo tem acesso a isso. Isso é muito legal também. Isso nunca teve antes, em qualquer lugar do mundo. Você fala comigo agora, eu falo com o Zé Guilherme na Nova Zelândia, eu falo com a Bia na eu falo com o Rodrigo no Chile. Isso é muito bom. Uma outra coisa que me ocorre, cara, bom, a gente está já nos encaminhando mais para o fim, mas é uma metáfora que uma vez foi utilizada, e acho que cai como uma luva aqui no nosso episódio, sobre o que seria uma das formas de meditação, né? Você imaginar uma imagem, por exemplo, de uma água turva, né? Por exemplo, você pegar uma água suja, você mistura ela, né, com uma colher, assim, em uma jarra, por exemplo, e depois deixa ela lá decantando, parada. Então, aquela sujeira que estava, né, misturada na água, ela vai, né, aos poucos decantando, baixando, até que chega uma hora que a sujeira vai ficar na base dessa jarra,
e você vai conseguir, de uma forma transparente, né, conseguir ver através daquele vidro, daquela água. Usando uma analogia aqui com aquilo que a gente está tentando dizer, né, eu acho que, qual que é o problema? Com tantas narrativas, essas narrativas acabam sendo uma sujeira, né, que nos impede de enxergar a realidade do jeito como ela, não vou dizer pretensiosamente do jeito que ela é, mas nos colocaria mais perto da forma original dessa verdade, digamos assim, né? Então, eu acho que a quantidade de narrativas, de ficções que vamos criando, nós como seres humanos, e essas ficções, desde as mais legais, né, como eu mencionei para você, né, música, ciência, medicina avançada, tecnologia, né, até um certo ponto é legal também, as coisas horrendas, né, turvam essa água, né, essa forma de interagir com a gente mesmo e com o mundo ao nosso redor, por causa dessas distrações, né, que ficam aí deixando essa água cada vez mais suja, e a gente não tem esse momento de parar, né, para que isso decante, e essa seria a permissão intelectual, né, que eu mencionei para você, ou a rendição, né, eu ia falar rendimento, não é rendição diante de um mundo de distrações que vai tirando você do eixo, mas você percebe que, opa, é importante eu parar para refletir, para ter uma visão mais contemplativa da realidade, e a partir daí, dando essa permissão, eu vou saindo aos poucos desse mundo que nos leva ao caos se a gente não prestar atenção, né? O que você acha dessa metáfora? Faz sentido? Genial. Para mim faz, genial e mais. Ao te ouvir, me ocorreu. Isso já foi mapeado e nós temos práticas que nos permitem essa decantação. Orações, meditações, práticas de contemplação nos permitem essa decantação diariamente. Estão ao nosso dispor. Sempre estiveram. Estão escritas, estão sendo propagadas, estão sendo dados cursos o tempo inteiro. Elas existem. A gente tem que sair da armadilha do giro, da velocidade que o mundo está vindo, nos dando a falsa ilusão de que é assim que as coisas funcionam e que tudo está turvo mesmo, e temos que dar bola para aqueles que dizem, não, existe uma claridade que é possível vivenciá-la, mas você tem que parar e esperar decantar. E eu acho que o grande desafio é você perceber, usando uma outra metáfora agora, não adianta, a gente tem que apelar para as metáforas, né? Que talvez essa visão assim mais contemplativa e um passo atrás, né, que é essa possibilidade de você originalmente pensar em uma mente autorreflexiva ou metacognitiva, de perceber uma corrida, né, cara? Então, assim, você saindo para fora do sistema, digamos assim, olhando o sistema em movimento, uma grande corrida com multidões se matando, correndo, e você dando esse passo atrás, você vai perceber que algumas vezes é necessário você entrar nessa corrida, você precisa participar dela, né? Eu acho que essa dinâmica entre o Ocidente e o Oriente é muito interessante, né? Porque, por um lado, nós percebemos que o mundo ocidental proporcionou um nível de desenvolvimento material e tecnológico jamais visto, né? Ao passo que o Oriente se voltou para dentro, né? Ou seja, um desenvolvimento de técnicas de meditação e de exploração da consciência que o Ocidente, infelizmente, não soube desenvolver. Mas essa questão de entrar na corrida, eu acho muito interessante, porque ao entrar na corrida, você vai demonstrar uma necessidade de fazer parte desse mundo ocidental, onde as coisas acontecem rapidamente, construções, desconstruções, mas também ter essa perspectiva, né, da visão oriental, de às vezes dar um passo atrás e parar um momento na sua vida para contemplar, para dar uma respirada, para ler um livro, né, essa dinâmica de entrar e sair que eu acho que é importante, porque busca esse equilíbrio, né, que o Buda já dizia, né? Se você esticar muito a corda, ela estoura. Se você afrouxar ela demais, ela não vai tocar. O que você acha disso? Faltando 2 minutos. Muito legal. Tá um bom de metáforas, analogias, né? E para complementar, o avanço das tecnologias e a nossa capacidade aqui do Ocidente de poder fazer traduções e poder disseminar informação de maneira mais precisa, permitiu que esse conhecimento do Oriente pudesse ganhar o mundo, coisa que não tinha antes. E, ao mesmo tempo, nós mesmos, muitos de nós aqui no Ocidente já reconhecemos que padecemos desse problema sério, dessa patologia louca, dessa corrida de ratos que nós estamos. E existem movimentos de
slow food, comida menor, comer mais lentamente, dormir melhor. Não faltam pessoas, instituições, culturas que promovem isso, que já mapearam o lado patológico da existência e dão soluções. A gente tem que seguir isso. Demora um pouco? Demora um pouco, porque o mundo se estabeleceu de um jeito, o capitalismo com C maiúsculo já emergiu, mas com C minúsculo continua vingando no mundo como um processo de exploração, mas eles estão convivendo, é uma dinâmica que está acontecendo o tempo inteiro. Mas existem pessoas assim, que são capazes de sair da ratoeira, sair da corrida de ratos, enxergar e dizer, não, isso é só uma faceta da realidade, não é a realidade. É uma realidade que nós criamos. Eu não preciso necessariamente participar disso. Hoje eu não tenho condição. Legal, mas assim que eu tiver condição, eu pulo fora. Muita gente está fazendo isso. Eu acho que assim, o renascimento das pesquisas científicas com substâncias psicodélicas também vai muito nessa linha, né, cara? Exemplo, sentiu-se a necessidade, percebeu-se que a proibição não tinha sentido, colocou-se no momento histórico, entendeu-se o propósito daquilo e se colocou, se viajou. 50 anos depois, hoje não faz sentido. Hoje não faz sentido. E como fazer com que isso seja retomado? Não vamos brigar de novo com o passado. Vamos encontrar alternativas para poder ir introduzindo na sociedade aos poucos de uma maneira palatável. É o que está acontecendo. Muito importante, cara. E assim, é uma forma de você também, obviamente, não queremos aqui dizer que não dá para você, ou não seria desejável você possuir narrativas. Eu acho que a gente tem que abraçar essa capacidade, né, cara? Se, mais uma vez, a natureza, de alguma forma, quis que a gente chegasse até aqui, vamos abraçar as narrativas, vamos abraçar as coisas boas, desculpa, as coisas boas que as narrativas, ou que esses loopings autorreflexivos nos proporcionaram ao longo da nossa evolução, e vamos abraçar isso. Porém, o abraçar, ele tem que ser, né, na justa medida. Ele não pode ser simplesmente um mergulhar na loucura que essa autorreflexão nos leve em camadas cada vez mais ficcionais e distantes, né, sem esse lastro com a realidade. Então, aí é um pezinho também que a gente, por mais que a gente critique, né, a visão científica tradicional, nunca, em nenhum episódio aqui, eu desafio qualquer um de nos dizer que a gente, em qualquer episódio, dizemos que não precisamos da ciência, de que a ciência não é importante, de que a ciência não é uma das criações humanas mais importantes já criadas na história desse planeta, sempre defendemos, né? Mas também buscando essa ideia, né, do equilíbrio, né, do caminho do meio que o budismo tanto prega, né? Não é por aí mesmo. A ideia é, a realidade está aí com R maiúsculo e a gente precisa lançar mão de todas as ferramentas que estiverem no nosso alcance para poder abarcá-la da melhor maneira possível. A ciência é uma delas, mas não é a única. A espiritualidade é uma delas, mas não é a única. Toda aquela ferramenta que se acha única, todo aquele ser que se acha único, está pecando pela separatividade e pela miopia intelectual, mental, física e espiritual. E o quão é importante, então, sair dessa em si mesmice, digamos assim, para que você consiga perceber que você, na sua própria dissociação, pode ficar tão encantado consigo mesmo que você vai entrar numa viagem muito mais forte que qualquer substância psicodélica. E é interessante isso, né, cara? Porque a gente é muito fácil, né, mais uma vez, né, apontar o dedo para fora é muito fácil, né? Criticamos as substâncias psicodélicas, né? Apontamos o dedo, mas, cara, em relação às viagens egóicas, porque são viagens de fato, né? Assim, pessoas tão presas a uma narrativa, a uma ideia, né? A uma dimensão conceitual viciante, digamos assim, cara, que isso é muito pior do que uma viagem psicodélica que possui poucos segundos, né? De repente, algumas horas no máximo, mas que depois a pessoa volta ao normal, né? E a pessoa passa, às vezes, a vida inteira presa naquela narrativa, né? Então, o quanto que é ilusório achar, né, colocar a culpa ou achar um bode expiatório em substâncias psicodélicas, quando o outro nível de viagem, muito mais sem lastro com a realidade, é mantido por interesses, é mantido por sede de poder e por aí vai, né? E
o histórico das experiências com substâncias psicotrópicas tende a mostrar que elas são libertadoras. E as viagens egóicas tendem a ser aprisionantes. Bem. Verdade. Bom, é isso? Eu acho que deu, né? Já quase aí 1 horinha. Bom, acho que funcionou, né, cara? Dessa vez. Foi bom. Foi Mas conceitualmente interessante. Eu acho que um pouco mais desenrolado do que a primeira vez, né, este ano, né, no episódio anterior, que eu me senti particularmente preso, amarrado, assim, sabe, com o freio de mão puxado. Mas agora acho que voltamos, talvez, a normalização do processo. Bom, Nilton, muito obrigado pela sua participação, sempre muito importante e insubstituível. E nos vemos no próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Combinado. Grande abraço. Te cuida. Tchau, tchau.